Olá, hoje nós vamos falar sobre séries de potência. Então, dentro do nosso estudo de sequências de séries, séries de potência é uma parte bem interessante com um monte de aplicações. Bom, para definir o que é de fato uma série de potência. Então, uma série de potência é uma série onde a gente vai definir um AN, um termo geral, dentro de um somatório em N, iniciando em 0 até infinito, com uma variável onde eu tenho um x menos um x0 elevado a n. Essa série, ela ocorre em torno de x0, Então ela vai ocorrer em torno de x0 e muitas vezes a gente pode também definir que um x0 vai ser igual a zero, então essa série ela vai acabar sendo centrada na origem. Então, quando a gente vai escrever essa série, se eu tiver então fazendo um x0 igual a zero, o que nós temos? Nós vamos ter, desculpem pela mexida, nós vamos poder abrir essa série como um somatório na seguinte forma. Então, o nosso AN de x na n, vou ter o meu primeiro termo A0, mais o meu termo A1, agora vezes um x na primeira, mais um termo A2, vezes um x ao quadrado, e assim por diante, até o meu enésimo termo. Lembrando que aqui eu vou ter o meu termo, o x elevado a zero vai ser 1, portanto meu primeiro termo vai ser o próprio A0. Então esse aqui é um exemplo de como que nós temos uma série de potência nessa forma aqui. Bom, existe um teorema para séries de potências que nos diz o seguinte. Esse teorema coloca que para uma dada série de potência, com n igual a zero até mais infinito, com AN x elevado a n, ele coloca que para um dado x0, para um dado x1, então se eu fizer um x igual a um x1, e essa série for convergente, então, ou seja, se a série for convergente para um x igual a um determinado x1, então a série toda será absolutamente convergente para dentro do intervalo entre mais ou menos x1. Então, nesse caso, a série é absolutamente convergente para o intervalo entre menos em módulo x1 até mais x1 no intervalo aberto. Isso implica então que se eu conseguir, lembrando que x é uma variável, se eu tenho uma variável x1 e que me transforma essa série como convergente, eu vou ter convergência então para todo esse intervalo da série. Isso vai determinar para nós o que nós chamamos de raio de convergência. A série, então, nós podemos definir um chamado raio de convergência da seguinte maneira. Imaginando aqui uma linha onde eu tenho menos R e mais R. Dentro desse raio de convergência, a minha série converge. Fora do raio de convergência, a série diverge. Grande parte das vezes, então, nós vamos fazer o quê? Tentar encontrar quais são os valores pelos quais eu tenho a convergência da série, ou seja, encontrar quais seriam esses valores de R que acabam nos interessando para que eu vou ter, então, a minha série convergente ou não. Então, dentro dessa questão de raio de convergência, nós temos três possibilidades, basicamente. Nós temos a primeira possibilidade, que é que essa minha série só vai convergir para um caso onde x é igual a zero. Ou seja, nós temos a nossa série
Estou tomando um x0 igual a 0, então nós temos uma série aqui aonde ela convergeria apenas para x igual a 0. Por que fazendo x igual a 0? Lembrando, quando nós abrimos nossa série, se eu tenho x igual a 0, só vai me restar o meu primeiro termo, uma vez que todos os termos demais vão ficar zerados, ou seja, eu só fico com o termo A0. Como A0 é um valor constante, então essa série converge. Essa é uma das possibilidades. A segunda possibilidade é a série converge para todo x. Então, nesse caso, a nossa série AN de x na n converge para qualquer valor de x real. Isso é uma possibilidade. Ou a terceira possibilidade, que é a possibilidade mais comum que acontece na grande maioria das séries, das séries de potência, é que essa série ela converge apenas dentro de um intervalo, ou seja, ela existe valores pelos quais ela vai convergir e existem valores pelos quais ela não vai convergir. Nesse caso, a série converge para o raio de convergência R, como a gente tinha visto antes. Então eu posso delimitar um raio entre menos R e mais R, onde a série vai convergir ou vai divergir, baseando então nos valores de x para os quais eu posso ter. Ou seja, para os valores de x que vão estar compostos dentro dos intervalos de R aqui. Bom, então nós podemos definir o raio de convergência de uma série de potência através de uma fórmula. Eu não vou aqui demonstrar essa fórmula, quem quiser pode estar seguindo essas demonstrações, mas basicamente para uma série de potência geral na forma, como um somatório de AN x na n, nós podemos escrever, claro, para um AN diferente de zero, nós podemos descrever que o raio de convergência dessa série de potência vai ser dado então como o limite com n tendendo a infinito como um AN sobre um AN mais 1 em módulo. Essa determinação aqui, ela vem, na verdade, usando o critério da razão para convergência de séries. Então a gente pode demonstrar isso daqui usando o critério da razão para convergência de séries. E isso faz com que a gente então possa escrever o domínio de uma determinada função, para uma determinada série de potência baseada nos valores de x que nós queremos encontrar, por exemplo. Vamos ver aqui um exemplo. Se nós fizermos uma determinada série de potência do tipo n elevado a n x na n. Para essa série aqui, qual que vai ser o raio de convergência? Para quais valores essa série vai convergir? Para isso, então, eu posso utilizar essa fórmula de encontrar o raio de convergência e determinar, portanto, qual que seria esses valores de x para eu ter esse raio de convergência. Vamos ver, então, vamos resolver esse exemplo. Então, nessa série, onde eu tenho n na n, x na n, variando isso de 0 a infinito, eu tenho um AN, ou seja, o meu termo geral dessa série vai ser o próprio n elevado a n. Então, para encontrar qual que é o raio de convergência, ou seja, para encontrar qual que é o domínio dessa função, eu tenho que encontrar para quais valores essa série converge. Nesse caso, então, o meu R vai ser dado como um limite de n tendendo a infinito do AN sobre um AN mais 1 aqui. Bom, substituindo, isso aqui então vai ser igual ao limite de n tendendo a mais infinito
A n é o próprio n na n, dividido então por n mais 1 elevado a n mais 1. Eu posso escrever esse termo aqui como então, n na n sobre n mais 1 elevado a n mais 1. Eu posso escrever esse termo fazendo umas manipulações algébricas da seguinte forma: 1 mais 1 sobre n elevado a n vezes 1 sobre n mais 1. Fazendo isso, o que a gente tem? Que o nosso R de raio de convergência, limite com n tendendo a infinito, vai ser 1 sobre 1 mais 1 sobre n elevado a n vezes 1 sobre n mais 1. Esse primeiro termo aqui é a própria, esse aqui a gente pode escrever como o E. E esse segundo termo, ele vai a zero quando o n for infinito. Então, esse segundo termo, quando eu tiver um n indo para infinito, esse termo todo vai a zero, fazendo com que então, todo esse limite aqui vá a zero. Isso significa que essa série ela só vai convergir para x igual a zero. Ou seja, o domínio dela, da função, ela só vai ocorrer quando eu tenho um x igual a zero. Ou seja, o meu raio de convergência, ele acaba não sendo exatamente um raio, né? Ele acaba sendo um ponto, basicamente. Então, portanto, a gente pode escrever que a série tem um raio de convergência para x igual a zero. Ou seja, o domínio da minha função f, né? O domínio de f é o zero. Ou seja, a função ela só está definida quando x igual a zero. Bom, por fim, nós temos ainda três teoremas que vão descrever para a gente a continuidade, a integrabilidade e a derivabilidade das funções. Partindo desse primeiro teorema, o que nós temos? Que, dada uma série de potência desse tipo que nós estamos trabalhando, né, com ANX elevado a n, se eu tenho um raio de convergência maior do que zero ou infinito, ou seja, se a função for convergente para todos os reais, então a função que ela é escrita como a somatório de ANX na n será então contínua para todo o intervalo aberto de menos até mais R, ou seja, para todo o intervalo do raio de convergência. Como segundo teorema, a gente pode escrever a seguinte coisa: da mesma forma, para uma série de potência, da mesma maneira, um AN, x na n, variando de zero até mais infinito, que tenha um raio de convergência positivo ou infinito, o que nós temos é que a gente pode escrever, né, e aí é o critério da integrabilidade, de integração termo a termo, a gente pode escrever então que uma integral de 0 a t da minha função f de x dx é igual a soma, e aí a integral dessa função aqui. Ou seja, a gente pode integrar de 0 a t da função f de x dx como somatório de t na n mais 1 sobre n mais 1. E, por fim, como último teorema, o teorema da derivabilidade, a mesma coisa, a gente pode fazer derivação de termo a termo. Seguindo a mesma ideia, então, né, para uma série de potências a n vezes x elevado a n, variando de zero a infinito, da mesma forma, tendo um raio de convergência positivo ou infinito, a função
pode ser escrita como uma derivada, né? Então eu posso ter que a derivada é filhinha dessa função, pode ser escrita como o somatório de n a nx na n menos 1, como derivação termo a termo dessa função. Então são essas três propriedades de continuidade, integrabilidade e derivabilidade que nós temos para esses teoremas nas funções.